Olá, amores! Vem comigo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês mais uma decoração aí super maravilhosa e vou trazer aí o passo a passo completo desse bolinho, tá? Vou utilizar aí, gente, uma forma de 20 centímetros de diâmetro com 15 de altura, tá? Lembrando que eu tenho esses tamanhos de formas, vocês encontram lá no site do Rocha Formas e logo terá no nosso site também. Mas eu não utilizo essas formas para assar bolo, só uso para montagem, tá? E aí eu assei os meus bolos hoje em formas de 10 centímetros, mas eu dividi em duas formas porque eu precisava assar esses bolos mais rápido, né? E quando a gente assa a massa mais alta, ela demora mais. E aí eu mostrei para vocês a textura da massa, né? Como fica a massa fofinha e bem, ela é uma massa úmida, estruturada, mas ela é úmida e fofa ao mesmo tempo, tá? Eu vou fazer esse bolo meio a meio, que foi o pedido da minha cliente, então eu tô fazendo uma marcação aí só para mim não confundir o lado dos recheios, tá? Usei aquele plástico para congelar alimento, né? E aí eu tô molhando o nosso bolinho com a caldinha. Teve bastante crítica aqui no canal falando que eu molho muito pouco meu bolo, eu molho o suficiente, é o que agrada os meus clientes, tá? Lembrando que bolo encharcado não é agradável, tá bom? Mas o bolo sim fica bem molhadinho. E aí o recheio do nosso bolo é 4 leites com crocante de nozes e brigadeiro. Só que a minha cliente queria metade de cada sabor, então por isso que eu fiz uma divisória aí para mim poder marcar direitinho e não confundir o lado dos sabores, tá? Eu fiz duas receitas de recheio 4 leite e fiz uma receita de brigadeiro. Sendo que o brigadeiro vai chocolate no meu brigadeiro, então ele acrescenta, né? Mas você pode fazer uma receita e meia aí da receita que a gente tem aqui no canal do Brigadeiro Gourmet, tá? Então eu vou aí colocando e ajeitando. Se você quiser, você pode aplicar com uma manga de confeitar, que vai ficar mais fácil, mas eu já sou acostumada a aplicar com a colher, então tô colocando com a colher mesmo, tá? A textura desse brigadeiro de 4 leites ficou maravilhoso, bem firme, o nosso recheio estava bem estruturado. Coloquei o recheio aí e tô vindo colocando a nossa crocante de nozes. Lembrando que essa crocante de nozes vocês encontram aí, né, todas as minhas receitas no meu e-book. Quem quiser adquirir, sempre tem um link abaixo aqui na descrição dos vídeos. A gente também tem um curso online bem completo e inclusive está na promoção aí, tá? Finalizei aqui o nosso bolo com a massa, né? Lembrando que foi 3 camadas de massa e esse bolo pesa bastante aí, tá, gente? Mas como é um bolo de pasta americana, eu não costumo fazer pesagem no final. Mas é um bolo aí que vai servir aproximadamente umas 40 pessoas, porque ele ficou um bolo bem alto. Vou levar o nosso bolo pro freezer para ele gelar um pouquinho lá, né? E enquanto isso, eu vou preparar as nossas decorações, que hoje eu vou ensinar vocês a preparar um toppers comestível, tá, gente? Peguei a imagem que eu precisava, o nome e a idade da criança, mandei imprimir em papel arroz e sempre é bom vocês imprimirem 2 páginas, porque às vezes vocês podem desperdiçar alguma peça, tá? Eu pago R$ 7 para impressão de uma folha de papel arroz aqui. Vou recortar ali a imagem certinho ali, tá? Lembrando que para manusear o papel arroz, vocês precisam estar com a mão de vocês bem limpinha e bem seca também, tá? Para não danificar o seu papel. E aí eu estou recortando tudo bem direitinho. E enquanto eu faço esse processo, já convido você a se inscrever aqui no canal, quem não é inscrito, ativar o sininho de notificação para todo, deixa aquele like maravilhoso que abençoa a nossa vida aí, tá? E o crescimento do canal. E é claro, gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Eu tingi a minha pasta americana de vermelho, usei aquele corante vermelho da Mago, e aí eu tô utilizando o CMC, lembrando que o CMC ajuda as suas peças a secarem, né, para você colocar elas com estrutura nos bolos, tá? Eu utilizo também essas peças até em bolo de chantilly de chantininho. Quem me acompanha já sabe. E aí, gente, fiz esse processo todo com a pasta vermelha, tá? Mas no final eu acabei percebendo aí que não ficou bom com a pasta vermelha. Sempre que a gente usa papel arroz é bom utilizar o fundo branco, né? E aí vocês vão ver que depois eu acabei fazendo no branco. Agora eu tô utilizando aí cola de CMC, eu tô utilizando essa colinha pronta da Mago, mas vocês podem fazer o CMC também, é só diluir num pouquinho de água e vai ficar da mesma maneira. Tô aplicando no papel arroz ali um pouquinho com um pincel, eu pego e espalho bem rapidinho aí, tá?
Espalhe o mais rápido possível que você conseguir, porque você, para não correr o risco do papel hidratar na sua mão e aí ele vai ficar todo molinho, né? Colei na minha pasta ali direitinho, eu prefiro aplicar a colinha no papel arroz, porque daí eu não sujo o restante das pastas, eu posso utilizar depois, tá? E aí, mas se você não se sentir seguro, você pode colar, passar na pasta, direto na pasta a colinha, coloca o papel arroz, depois você só vem colando as beiradinhas, tá? Com o estilete aí, ó, depois que eu faço essa colagem do papel em cima, lembrando que vocês podem fazer com qualquer imagem, qualquer tema. Para nomes fica muito maravilhoso, né? Quem não tem a opção aí, de repente, de fazer o topper aí de papel, é uma boa pedida e super valoriza o trabalho de vocês, tá bom? Então, recortei tudo direitinho e aí com a mão eu venho ajeitando ali. E lembrando que para cobrir o nosso bolo com pasta americana, a gente precisa tirar uns minutos ele antes do micro-ondas, no mínimo ali uns 20 minutos para ele suar um pouco, né? E não passar esse suor para nossa pasta depois, tá? Apliquei um pouquinho de ganache ali no meu tabuleiro. E olha só, gente, que lindo que ficou, né? O recheio ficou um lado todo de 4 leites com crocante de nozes e o outro todo de brigadeiro e ficou bem certinho, tá? Esse bolo, se eu fosse pesar aí, sem cobertura, ele ia estar aí por volta de uns 3 quilos, né? Que foi o que a minha cliente pediu, 3 quilos de bolo, mas lembrando que com pasta americana eu sempre cobro mais. Por quê? Porque ele já é um bolo que pesa mais automaticamente por conta da cobertura de ganache, da cobertura de pasta, tá? Mas eu sempre faço o tamanho da forma nos bolos de pasta americana que a minha cliente precisa para servir os convidados dela, tá? Eu não posso contar o peso que ela pede já com o peso da pasta e o peso da ganache, porque senão o bolo sai muito pequenininho. Aí eu tenho a pasta americana. Lembrando que eu uso a pasta americana industrial, eu não faço a pasta em casa porque eu economizo esse tempo aí, né? E eu tenho mais segurança e mais tranquilidade aí com a pasta pronta, né? E aí eu tingi ela com o azul normal da Mago e ficou esse tom de azul bem lindo. Agora com o rolinho eu pego e vou esticando e se aparecer alguma bolinha quando você está esticando a sua pasta, é só você furar aí com um alfinetezinho ou uma agulhinha de seringa, fura as bolinhas e volta a esticar a pasta, tá? Aí você pega, dá uma acertada nessas pontas aí, depois que a pasta tá bem esticadinha, não pode esticar demais, porque se você esticar demais a sua pasta rasga, mas também não pode ser uma pasta muito grossa, tá? É uma espessura razoável aí de... Aí eu tô ajeitando também aí, ó, com o alisador, corto os excessos ali, pego o meu rolinho e vou transferir a pasta para o bolo. Tem um outro jeito de cobrir o bolo com pasta americana, que é envelopando o bolo, que qualquer dia eu trago para vocês. Lá no meu curso eu ensino o método de cobrir o bolo com pasta americana envelopando o bolo, né? Que para quem tem dificuldade de esticar uma pasta grande e cobrir assim, né, o bolo, daquele jeito é mais fácil, tá? Aí a gente pega, vai ajeitando as pregas e alisando o nosso bolo. Gente, eu fiz a blindagem com ganache nesse bolo, eu não mostrei para vocês, mas vai ficar o link aqui abaixo, né? Ensinando vocês a blindar o bolo com ganache para cobrir com pasta americana e também para cobrir com outro tipo de cobertura, tá? Eu particularmente prefiro fazer a blindagem com chocolate meio amargo, porque eu acho que fica bem mais firme, né? Com chocolate branco, eu não gosto particularmente para blindar, para cobrir com pasta americana o bolo, eu não gosto muito, tá? Mas eu não tinha aí o meio amargo e eu acabei fazendo com o branco mesmo, tá? O meio amargo deixa o nosso bolo mais firme e nos permite mais alisamento no bolo, dá mais segurança. Mas se for para você cobrir com chantininho, chantilly, buttercream, pode fazer com chocolate branco tranquilo, com segurança, tá bom? E aí é só vocês irem alisando o bolo de vocês e ajeitando, a gente já pega, já corta o excesso e na lateral do bolo funciona da mesma maneira. Conforme você vai alisando, se aparecer bolinhas de ar, você vai furando ali, né, com um alfinetezinho e vai tirando essas bolinhas de ar e deixa o mais ajeitadinho possível.
E eu sei que tem muita gente que não gosta de trabalhar com pasta americana, não gosta de fazer cobertura de ganache, mas eu tenho uma dica muito importante para vocês. Se vocês querem se tornar confeiteiros de sucesso, se vocês querem não perder encomenda, vocês querem atender todos os públicos, vocês precisam aprender a trabalhar com outros tipos de cobertura e de decoração também, tá? Não se prenda sempre na mesma coisa, porque a gente precisa aceitar desafios para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir, tá? Vocês não podem ter medo do novo. Vocês precisam aprender, porque se você não conseguir oferecer um bolo para o cliente de vocês, ele vai comprar com outra pessoa, tá bom? Como eu sempre falo para vocês, eu vendo muito bolo de chantilly, de chantininho, mas sempre tem cliente querendo bolo de pasta americana. E essa cliente aí, ela não quis, eu dei a opção para ela de chantininho, topper de papel, e ela não quis, ela queria um bolo com pasta americana e o topper comestível, tá? Então, como ela pediu o bolo meio em cima da hora, eu não consegui fazer modelagem 3D e ofereci essa opção para ela, e ela gostou. E ficou muito lindo no final, gente. Agora eu derreti um pouquinho de chocolate branco e aí, ó, eu descartei aquele que eu fiz com vermelho e eu fiz todas as outras peças toda com a pasta americana branca, tá? Do mesmo jeito. Coloquei CMC e decidi fazer na branca porque eu achei que ia ficar melhor, até por conta da colagem com chocolate, tá bom? Mas do mesmo jeito que eu ensinei para vocês ali com a pasta vermelha. Agora eu tô utilizando os canudinhos de pirulito transparente e tô colando atrás da peça do meu topper que a gente vai fincar todo no bolo. E lembrando que para o seu topper ficar perfeito e bem bonito assim, você precisa respeitar todas as marcações, né, na hora de recortar aí. E fica muito interessante a criança poder ir ali pegar, né, e comer esse topper também, né? Fica bacana, fica bem legal. Eu acredito que é bem mais agradável do que o topper de papel, né? Porque tem criança que gosta de comer pasta americana, né? E aí eu tô fazendo uma faixinha. Eu vou fazer 2 faixas na lateral do meu bolo. Então eu tô esticando aí, se vocês quiserem, vocês podem marcar, fazer marcação. Eu corto bem no olho mesmo aí já, tá? E aí eu cortei, acertei direitinho e vou pregando no lado do bolo aí, tá? Eu nem precisei molhar o bolo, mas normalmente pra gente colar peças na pasta americana, a gente precisa molhar com um pincelzinho um pouquinho de água. Mas a minha pasta tinha tingido de vermelho, ela tava meio molinha, então nem precisou eu molhar, tá? Eu coloquei direto no bolo. Vou acertar tudo direitinho, deixar bem certinha. E da mesma maneira que eu fiz a vermelha, eu fiz uma faixa amarela também. Agora, para colar a peça no bolo, eu também uso chocolate, tá? Aí, nesse caso, vai na frente do bolo, então a gente usa chocolate para colar também. Lembrando que vocês podem fazer esse topper também para usar em chantilly, chantininho e bolos com ganache, com buttercream, fica tudo muito lindo. O bom do bolo com ganache é que você pode colar as peças direto no bolo também. Aí eu tô aplicando as minhas pecinhas. O valor que eu cobrei desse bolo foi R$360, sendo que você pode cobrar até R$450 por esse bolo, porque ele pesou, ele vai servir aí para aproximadamente 40 pessoas, tá? E a minha cliente pediu para 30 pessoas, mas eu acabei fazendo ele mais alto porque eu acho lindo o bolo alto e como eu já ia gravar o vídeo também, né? Eu não cobrei a mais dela. Mas é um bolo que você pode cobrar tranquilamente aí 400 a R$450, vai depender da região, é claro. Agora, para finalizar, eu vou colocar um glitterzinho e eu amei o resultado. Olha que riqueza que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar e se inscreve no canal. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!